nosso estudo. Então, mais um dia, mais uma noite, estamos aqui reunidos para, em conjunto, buscar o entendimento dessa obra que nos traz muitas informações, muitos esclarecimentos acerca das desencarnações coletivas. Pedimos o amparo da equipe espiritual que sempre está conosco, nos intuindo, fazendo com que as nossas reflexões sejam direcionadas à compreensão de todas as obras que nós temos conhecimento, da doutrina espírita. Então, neste momento, vamos dar por iniciada a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos fazer mais ou menos como o Fabiano faz, tá? Eu leio os primeiro, segundo, até o máximo terceiro parágrafo ali. Aí depois eu faço um comentário rápido, se quiserem comentar, fique à vontade. Então, capítulo 4, Roteiros Terrestres, começa ali. O Manuel Filomeno de Miranda comentando. Para mim, pessoalmente, aquela era uma noite muito especial, reflexionando em torno da mensagem ouvida a respeito do futuro da humanidade. Não pude sopitar uma inefável alegria de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. Desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Os sucessivos acontecimentos que estarreceram a sociedade, convidando a análise em torno das convulsões que sacodem no mundo físico, periodicamente, enquanto os atos hediondos do terrorismo e da atrocidade repetiam-se de maneira aparvalhante, eram sinais inequívocos da grande mudança que estaria tendo lugar no orbe terrestre. Bom, então aqui, essas coisas que nós estamos vivenciando atualmente, nos últimos séculos, vamos pegar o século 20 e 21, né, aí somos 120 anos mais ou menos, um pouco mais. Para nós espíritos, a gente pegar o advento do espiritismo em meados do século XIX, a gente está vivendo aquilo que Jesus já previu, ele já alertou isso, né? Porque Jesus está falando dessa época, por quê? Quando ele fala, ouvi falar de guerra, de rumores de guerra, de pestes, né? Pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, enfim, tudo que a gente está vendo, Jesus está falando mais ou menos nessa época, dentro desse período, de 2 séculos, mais ou menos. Por quê? Porque na época de Jesus, naquela época, nos anos posteriores, o número de pessoas no mundo era muito menor, e as comunicações, né, que aconteciam no mundo eram precárias. Então, uma guerra que acontecia lá no Oriente distante, provavelmente ali onde Jesus vivia, não ficavam sabendo. Então, hoje, com as comunicações, com as telecomunicações, com a internet, com a televisão, ocorre um terremoto numa região remota e em alguns minutos a gente está sabendo. Né? E também, se nós pegarmos o Apocalipse de João, né, é interessante porque o apóstolo João, né, foi o único, que a gente já foi comentado aqui, que não morreu, né, assassinado. Eles tentaram matar o João e não conseguiram, segundo narram algumas tradições, né, que eles tentaram matar o João e não conseguiram, largaram ele de mão. Largaram ele ali em Patmos, depois ele acabou indo voltando, né, provavelmente ali para a região de Efésios, aquela região ali. Foi quando ele recebeu o Apocalipse. Né? Então, Jesus tinha esse plano para ele, maior, né? Um dos evangelhos e o Apocalipse, alertando a humanidade sobre o que ocorreria no futuro. Então, vocês imaginem João vendo o futuro. João vendo um avião de guerra. Né? João vendo a televisão, João vendo a internet, e vendo várias coisas que na época ele não entenderia. Ele teve que criar uma relação, né?
do que ele conhecia com o que ele tinha visto. Porque não tinha outra forma, não tinha no cérebro dele condições de falar de algo que ainda não existia, que não tinha sido inventado. Né? E se a gente pegar digamos assim, os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, que são considerados os 4 grandes profetas, eles também falaram alguma coisa sobre o futuro, do que até, né, do que aconteceria na Terra. Eu acho interessante porque eles tinham uma mediunidade, esses, né, tinham uma mediunidade profunda. Ele não tinha essa nossa mediunidade que a gente tem, que é bem iniciada, assim, tem que desbastar muita coisa ainda, né? Ele já tinha uma sintonia direta com espíritos superiores. Né? Então eles conseguiam vislumbrar o futuro e trazer, né, esse conhecimento para alertar a humanidade. Porque qual é o objetivo da profecia? Eu vi esses dias alguns pastores falando que o objetivo da profecia é tentar evitar que o fato ocorra. É uma alerta. É mais ou menos assim, ó. Quando tu tem um filho, um aluno ou uma pessoa que tu gosta muito que está usando drogas, e tu alerta, olha, as drogas vão te dar um problema, olha, para agora, para evitar uma maior. Se a pessoa não para, ela vai evitar. Então, muitas coisas não era para ter acontecido se a gente seguisse os ensinamentos de Jesus. Né? Então, é interessante essa visão que eles tinham do futuro, né? Do conhecimento já há milhares de anos sobre esse momento que nós estamos atravessando aí. Tá? Agora, então, segue vocês aí falando. Falando agora, Hilário, me veio a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, né, eu não vim trazer guerra, né, mas a divisão, né, me veio essa passagem, né, muito, assim, forte, sabe? E realmente, né, hoje eu estava lendo o livro da Amélia Rodrigues, A Flores no Caminho, e uma mensagem de 1982, sabe, relatando esse atual momento. Já lá em 82, visavam, né, as coisas que iam acontecer com as famílias, com os jovens, né. Eu disse, nossa, quanta coisa que, como as pessoas sempre falam, né, que os anos espirituais sempre nos falam as coisas por entre linhas, e às vezes a gente está num outro mundo, estamos vivendo outras coisas e não estamos observando isso, né. E esse livro aqui traz muita coisa atual, né? Isso está me chamando muita atenção, né? Cada página aqui, principalmente depois que tu falaste, que ele vem ali dizendo, né? Passados, porém, os primeiros momentos explorados pela mídia insaciável de tragédias, outros fatos que tornavam relevante, substituindo aqueles que deveriam merecer estudos e aprofundamento mental. Então, sempre nos chamando para uma consciência do que estamos fazendo, do que estamos pensando, né? Como o Hilário mesmo colocou, o Hilário não, que tu colocasse detalhes ali, né? Sobre a mãe natureza, né? O trigueiro sempre traz isso para nós, né? E umas questões assim com o meio ambiente, né? A gente coloca o lixo para a rua, mas como rua, né? Eu achei muito interessante quando ele trouxe essa palestra, né? Então, a gente está sempre meditando, né? E não é nada em vão aquilo que sempre dizem para nós, né? Orar e vigiar, né? É isso mesmo, sim. Hilário, tu comentaste, né, que na época de Jesus acontecia alguma coisa e ninguém estava sabendo, né? No livro Fonte Viva, de Emmanuel, né, ele fala ali que a dor de um hemisfério repercute no outro hemisfério. E é verdade, através, como a Claudinha falou, da mídia, a gente fica sabendo de tudo que acontece. E na época de Jesus, não era assim. E aqui dentro no livro, estava estudando o livro, estava falando dos exploradores roubaram até os despojos dos corpos, né? Negociando, fazendo negócios. Em plano século XXI aconteceu uma coisa dessas, né? Na época de Jesus, tudo bem, né? Que as pessoas, parece que até mais cristão naquela época do que agora, até. É isso aí.
Pessoal, porque não podemos esquecer que são os mesmos espíritos. Eu sempre digo, eu sempre digo para as pessoas assim, quer saber quem a gente foi, não a personalidade, quem foi, mas quem foi. Pega um bom livro de história da Segunda Guerra Mundial para trás. Pega, mas um bom livro de história, uma enciclopédia, hoje não tem mais na internet, mas uma daquelas enciclopédias antigas, de repente tem um pai, uma mãe que tem, a gente tem em casa aí que ficou, uma boa de pesquisa. A gente foi aquilo, pessoal. Aqueles povos, os bárbaros, os godos, os visigodos, os romanos, a gente já leu isso aqui, né, na mensagem lá do... Né, a gente já leu isso aí. Então, nós apenas estamos repetindo em outra personalidade, em outra nação, mas estamos repetindo, né, os mesmos erros que passaram. Tá difícil de aprender, né? Hilário, eu sempre que no centro espírita as pessoas procuram a gente muito, né, até na rua, assim. E dizem assim, Ivone, quem é que tu acha que eu fui uma outra reencarnação? As pessoas têm esse costume de fazer isso com a gente, né? E a gente tem que se vigiar muito isso aí. E aí eu sempre vejo isso aí, eu digo assim, ó, como é que tu é hoje? Eu sou explosivo, eu sou assim, eu sou assado, eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum. Ou dizem assim pra gente, eu sou uma pessoa serena, eu sou uma pessoa calma, eu gosto de ajudar o meu próximo, eu gosto de fazer a caridade. Minha filha, então tem um retrato do que tu foi ontem. Aí a pessoa fica quietinha, não diz nada. Sabe? Na verdade, a gente tem que se analisar, se ver, se olhar, que aí tu vai ver quem tu foi no passado. Eu não sei, eu posso até estar errado, vocês são professores e tal, mas eu penso assim. Esse é o meu pensamento, sabe? Alguns dizem que o que a gente tem da personalidade, no caso desta nova existência, talvez não ultrapasse uns 20%, porque a grande parte é o somatório de outras. Então, os nossos vícios, os nossos atavismos desta existência estão fundamentados justamente num grande agregado que se acumulou ao longo de muitas existências. O que tem de novo na tua personalidade, né, em cada nova existência, é um percentual muito pequeno, porque tu traz muitas tendências inatas. Então é interessante essa abordagem. Eu não sei se isso é fato realmente, se esses percentuais correspondem, mas partindo-se de uma análise mais criteriosa, mais crua assim, das nossas tendências, a gente percebe mesmo, e até mesmo aplicando um pouco da ciência das regressões de memória, essas questões todas, você começa a ver que você traz realmente um balaio muito grande de tendências, de atavismos que vieram de passado, e portanto a nossa evolução a cada encarnação é relativamente pequena, evolução em termos moral, né? O esforço precisa ser demasiadamente grande e muito bem focado para te conseguir avanços significativos. É bem curioso isso, né? Até por isso que a evolução da moral da humanidade, se tu colocar assim, evolução científica no mesmo gráfico, né? Uma evolução científica com a evolução moral, tu vai ver duas curvas completamente diferentes. A moral ela vai quase na horizontal, demandando um tempo extremamente grande, o que a gente chamaria lá de uma curva, por exemplo, seria ali, não me recordo agora, uma função que vai dar uma curva extremamente aberta e depois uma outra muito fechada, que é a evolução científica, que normalmente vai conflitar com a moral e vai levar ao declínio daquela sociedade. E nessa reflexão aí que vocês estão fazendo, o importante, né, que as pessoas não se dão conta, não é o que eu fui, mas o que eu sou agora. Isso. E essa autoanálise que é muito importante para a gente saber, como tu estavas falando, Ivone, que essa pessoa falou, porque eu sou muito explosiva, não sei o quê. Bom, se tu é assim, então esse aí é um defeito que tu tem que começar a prestar atenção e trabalhar isso. Corrigir.
Devagar, e é uma coisa que é constante com a gente mesmo, né? Porque várias vezes vão acontecer fatos que vão fazer a pessoa disparar essa agressividade que ela tem. Mas a cada uma, se ela se der conta e fizer essa autoanálise, ela vai assim, não, olha, de novo eu fiz errado, da próxima vez eu vou me segurar pelo menos um pouquinho mais, vou pensar um pouquinho mais, né? Então, a importância é essa, que é o que a gente tem que falar quando uma pessoa vem perguntar assim, o que tu acha que eu fui na outra? Porque a maioria eu fui rainha, eu fui rei, eu fui alguém nobre, né? Mas isso não vai mudar o que a gente é hoje, né? E é o que o Arivel estava dizendo, a gente é um somatório de vivências, de acertos e de erros de outras vidas. Né? Então, a importância é essa, é a gente prestar atenção no agora, os teus pontos fracos, o que tu tem para melhorar em ti, aquilo que tu não gosta em ti, que tu acha que está errado. Isso a gente tem que trabalhar em nós mesmos, né? Ô, Nádia, e a gente, é muito importante isso que tu falou, porque a gente, muitas vezes, nós não nos conhecemos. Nós pensamos que nós nos conhecemos, nós não nos conhecemos. Eu lembrei de Pedro, quando Pedro disse para Jesus disse para ele que antes que o galo cantasse pela terceira vez, ele negaria ele 3 vezes. E ele foi assim, não, mestre. Então, ele não se conhecia, porque ele teve medo e ele negou o mestre. E ele disse de pé junto que ele não ia negar o mestre Jesus, né? Então, a gente não se conhece. Às vezes, vamos fazer uma alegoria bem simples. Nós, mães, quando nós vimos acontece às vezes alguma coisa lá fora com a outra criança, nós saímos correndo e aí nós dissemos assim, graças a Deus que não foi meu filho. É um instinto que nós temos. Mas foi o filho de uma outra mãe, sabe? Então essas coisas assim, a gente diz assim, eu nunca faria o que a Nádia está fazendo, porque tu vai dizer que a Ivone fez. Será que eu não fazia, não faria? Então assim, a nossa doutrina é tão divina, tão pura, tão linda, maravilhosa, que ela nos mostra todas essas pequenas coisas em nós, a nos conhecermos, que nem tu falou, nós temos que nos conhecer, nos vermos, com todas as possibilidades. É isso aí. Quem mais, pessoal, quer falar um pouquinho ainda sobre essa parte? Essa questão que estamos falando agora mostra bem o quanto as próximas frases aqui, né, as partes do livro, mostram bem essa questão dos atavismos, dos interesses que se perduram, né? Porque aqui ele tá comentando que mesmo com a tragédia toda, não tinha atenção, as vítimas não tiveram a atenção necessária, aqueles que estavam vivos, né, ainda, as regiões estavam abandonadas, os cadáveres acumulados, né, os lugares atirados foram ficando assim, né, por um tempo ainda, e mesmo com esses lugares destruídos, as pessoas que trabalhavam com turismo já planejando novos locais, né, para os prazeres, para as diversões, né, lazer e perversão, né, ele comenta aqui. E isso me marcou muito, porque são as necessidades do momento, né? Não importou para algumas pessoas, que foram muitas pessoas que perderam a vida, o estado deplorável, a forma abrupta como isso aconteceu, a natureza, o que estragou, né, da natureza, do lugar. É uma transformação muito trágica, e isso não importou, né, para essas pessoas. Importou assim, aonde eu vou seguir ganhando dinheiro, onde eu vou seguir aproveitando, né, tirando algum proveito, mesmo que seja para o justo sustento. Parece que não teve uma parada para pensar no que aconteceu, né? Que em várias regiões foi aquilo de roldão, né? Claro, aí segue então toda essa questão
do aproveitamento, eu não diria, mas da troca, né? Do plano material com o plano espiritual, até principalmente com o plano espiritual inferior, né? Que já estava, então, se aproveitando daquela situação toda ali, com as emanações, né? Dos desencarnes repentinos e com toda a questão dos despojos, né? Dos corpos, enfim, aproveitando toda essa energia, né? E também, aí falando também agora, que ali, até então vamos seguir já que tu avançou, diz assim, ó, felizmente, mais adiante, lá embaixo na outra página, felizmente mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias sensibilizaram-se com a dor do seu próximo e acorreram com generosidade, oferecendo alguns recursos que podiam diminuir o desespero das vítimas, dos sobreviventes que tinham necessidade de reconstruir os lares e continuar as experiências humanas. Eu me lembro que aquele ator Jack Chan, o Jack Chan é o Pelé na China, ele é assim, ele é o cara que chega lá, né? Com aquele, eu gosto muito que ele faz, eu choro de rir quando eu vejo o Jack, às vezes aquele ator negro, eles fazem um tiro pesado, eles fazem um monte de coisa, tá? E ele fez, ele praticamente reconstruiu uma cidade que tinha lá. Só que isso a mídia não mostrou. Entende quando que a mídia se mostra ruim? Sabe como é que eu descobri isso, pessoal? Estava fazendo uma pesquisa com meus alunos sobre esse evento, desse evento, né, que ocorreu lá, mas para dar aula de geologia para eles, sobre terremotos, e eu descobri que ele fez uma doação assim, bem boa, ele praticamente reconstruiu uma vila, um lugar lá de pescadores, coisa que quando ele foi lá, ele se sentiu sensibilizado. Só que isso a mídia não mostrou. Entende? Agora, se o Jack arranjar uma namorada de 25 anos, que ele tem 70 e poucos anos, vamos usar, o cara arranjou uma namorada que tem idade para ser filha dele, ou seja, as pessoas botam só. E eu achei tão, assim, sabe, eu achei fantástico, porque ele não fez a live, não saiu na mídia, eu não fiquei sabendo disso aí, não mostrou, né? Então, são essas pessoas aí, eu estou dando o exemplo de um artista famoso, aqui tinha pessoas anônimas, que estavam fazendo contraponto do que esses espíritos e essas pessoas estavam fazendo, né? Então, eu achei interessante isso aí. Quem mais, pessoal? Vamos continuar ali, então, desse Felizes Mulheres. Em diante, quer comentar alguma coisa? Hilário, é que tem que faz silenciosamente, né? É verdade. Não faz alarde, né, Sônia? Né? Não faz barulho. Né? E o mal faz barulho, faz alarde, aquela coisa toda assim, né? Aí mostra essas coisas que nos estarrece a alma, a gente fica confrangido, sabe? A gente tem que lutar para não ficar com raiva, sabe? Eu sou assim, tá, pessoal? Eu não sou aquele espírita santo que acha que sabem que está pensando em Jesus 24 horas por dia. Quando eu vejo essas mães fazendo essas coisas assim, meu pai do céu, sabe? Eu tenho que dizer, tira daí que eu vou ficar com muita raiva. Eu vou piorar a situação, então eu tiro para me acalmar. Mas quantas mães, né, estão ali cuidando dos filhos, dos doentes, nos hospitais e tal, dão a vida para o seu filho. Mas a gente vê o que a mídia sabe. Então a gente precisa também perceber que o mal, ele faz muito barulho, mas ele é em menor número, pessoal. Entendeu? Ele tem muito mais gente fazendo bem do que fazendo mal. Pode ter certeza. Muito mais gente fazendo bem do que fazendo mal, mas o bem não dá ibope. E a gente vê isso agora nesse momento da pandemia, né? Quantos grupos de pessoas se organizando para juntar alimento não perecível, cobertas agora que a gente teve muito frio, e fazendo orações também, porque às vezes a pessoa não tem, né, condições financeiras para ajudar, ou não tem uma roupinha para doar, mas tem o seu amor, a sua boa intenção na oração, que também está sendo necessária neste momento, né? Para que a espiritualidade que está atuando, né, no nosso momento espiritual aqui, dessa gravidade toda mundial, que não é só no nosso, não é num ponto como aqui no livro, né, é num lugar específico, agora é no mundo inteiro. Então tem uma grande movimentação dos espíritos para nos ajudar, né, e eles precisam das nossas orações, dos nossos bons pensamentos também. Isso é muito importante, da gente vibrar um pensamento elevado, não se deixar levar muito por essas comunicações, como diz aqui mesmo, né, a mídia, né,
tem uma certa parte da mídia que está fazendo todo esse terrorismo aí do vacina, não vacina, ou né, o que vai fazer, e as pessoas ficam perdidas, né, dentro dessa situação. Então, vamos procurar a verdade, né, deveriam procurar fazer isso, né, para acalmar o povo, né, acalmar as pessoas. Mas a espiritualidade está vendo tudo isso que está acontecendo, isso que faz parte desse momento mesmo, né, como lá atrás foi esse acontecido, né, do tsunami. E de tempos em tempos acontecem coisas no nosso planeta que é exatamente para isso, para chamar a atenção dos bons que estão muitas vezes quietinhos também, né? Mas que também o bem não é mostrado pela mídia, porque é bem como diz aqui, o que mais aparece é a tragédia, né, aquilo que vai incitar as pessoas em brigar, em discordar, né? Então, é isso que tem que começar a acontecer, é um lado bom começar a aparecer nessas manifestações, assim, né, de caridade, de doação. E eu tenho esperança, sabe, que a coisa vai, né, Hilário? A gente tem que pensar positivo. Então quem quer continuar ali, pessoal, o espetáculo espiritual, quem quer ler ali embaixo, o espetáculo espiritual, pode ler dois parágrafos ali. Quem quiser ler. Eu leio aqui. Tá. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas, no entanto, era muito grave. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais outros e da ausência de água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias. Os espíritos, abruptamente arrancados do domicílio orgânico, vagavam perdidos e desesperados pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósitos de lixo e de destroços, numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Os gritos de desespero, os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. Que dantesco isso. E é bem interessante, a gente vai ver algumas outras obras espíritas também, descrições que... e aí falando de vivos, de encarnados, eu estou tentando lembrar agora uma obra em que como é que era o nome daquela obra do... que o personagem ali, ele foi durante 40 anos coordenador de grupo espírita, e depois, quando ele chega na espiritualidade lá, ele meio que já se acha que está pronto para trabalhar, mas e aí ele vai ver que realmente ele está muito aquém ainda daqueles espíritos que trabalham na mediunidade, lá na espiritualidade. Então, e aí, numa descrição assim que ele vem ao plano físico, juntamente com um orientador espiritual, e ele descreve as paisagens do Rio de Janeiro, que ele via ante os olhos, de encarnados literalmente grudados em profunda simbiose com desencarnados, né? Que estavam ali vampirizando eles, e aí ele conseguia ver também, ele conseguia perceber no plano espiritual assim, o fluxo de pensamento daqueles encarnados. Então é interessante que ele descrevia a paisagem que ele via no entorno, descrevia o encarnado transitando pelas avenidas, perdido em pensamentos, e aqueles obsessores imantados, induzindo mais pensamento ainda, porque se deleitavam com muitos dos pensamentos, porque ao pensar ele produzia uma energia, e aí eles acabam se nutrindo daquilo. E aí aqui ele está descrevendo justamente uma situação onde os despojos daqueles que sucumbiram ali permanecem imantados com obsessores que estão ali sugando, vampirizando, e eles, atônitos já em espírito, provavelmente apavorados com as coisas que viam, não conseguindo se desencilhar, porque eles estavam vinculados aos próprios corpos físicos também,
Então eu fico imaginando que imagem dantesca foi essa que realmente essa equipe espiritual percebeu, né? Conseguia ver diante os olhos esse contraste. Não só via os vivos que sofriam porque estavam feridos ali, não tinham sido socorridos, mas viam os mortos com os espíritos imantados naqueles corpos ainda, em função do nível de animalidade, e também aqueles corpos dividindo um espaço, sendo vampirizados por entidades mais animalizadas que estavam ali se aproveitando. Quem mais, pessoal? Eu acho que tu estás falando do livro que eu voltei, né? Eu voltei, exatamente, perfeito. Eu acho que é esse livro que fala, Isso. que ele conta, ele chegou no processo espiritual e achava que ia começar a trabalhar que estava ótimo, mas ele não estava, não. Voltei, tinha 40 anos de trabalho. E aí os espíritos tirando sal da cara dele. Onde é que está a tua luz, Jacob? Onde é que está a tua luz? Irmão Jacob. Eu lembrava do irmão, não lembrava do Jacob. E exatamente, né? E ele teve 40 anos de trabalho dedicado à doutrina espírita. Então, quer dizer, não foi um trabalhador leviano, foi um trabalhador de alta dedicação, e quando chega lá para se candidatar àquele trabalho, agora do outro lado da vida, ele percebe que, e aí ele vê que aqueles outros trabalhadores, os menos iluminados, reluziam muito mais do que ele, a luz dele era praticamente apagadinha. Bem interessante. Para ver o quanto a gente precisa, né? Mais ainda. E na obra fala assim, ó. Na obra fala assim, ó, que ele quis iluminar os outros, mas ele esqueceu de iluminar ele mesmo. É o cuidado que nós temos que tomar. É aquela coisa, né, que a gente fala para os outros, mas não age de acordo. É isso mesmo. Aí, porque a doutrina ela tem que vir de dentro para fora. Né? Ela tem que ser, ela não precisa ser falada. Ela tem que ser demonstrada. Isso. Tem que fazer os atos bons. Não adianta, falar é muito fácil, né? Quem mais quer falar? Claro, com essa passagem aqui, o que me vem muito à mente assim, é o trabalho, né? Olha quanto trabalho tem para a mediunidade, né, de socorro. E como a gente está estudando para um dia chegar aí, ou talvez não, né? Mas assim, o quanto tem de campo ainda para a gente poder fazer um bom trabalho, para poder assistir o desespero, né, desses seres que são nossos irmãos, que estão equivocados, né, na vida espiritual, né? E quando a gente lê essas atrocidades, porque a gente fica horrorizado também, né? De ver assim, o quanto as pessoas espiritualmente estão em desalinho, né? Com a verdadeira vida, a vida do Cristo, a vida de buscar a luz, né? Para si e para os outros. E o trabalho da mediunidade dos socorristas, eu acho que um dos mais belos, né? E feliz de quem pode trabalhar com isso. Né? Só uma colocação. Ótimo. Quem mais, pessoal, quer falar sobre esse trecho que a gente leu ali? Então, quem é que quer ler ali, ó, acompanhávamos os tristes? Pode ser 2, 3 parágrafos ali, quem quiser ler. Acompanhávamos os tristes acontecimentos desde nossa comunidade, através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis, recolhendo-nos às reflexões do que seria possível contribuir para atenuar tanto desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. Trabalho, hein? O banditismo aproveitava-se da situação deplorável para estrangular as suas vítimas. Exploradores hábeis negociavam sobre os despojos dos perdidos e alienados. Conspirações hediondas forjavam hábeis manobras para a usurpação do máximo daqueles que nada quase possuíam.
era esse, de alguma forma, o espetáculo horrendo pós-tragédia do tsunami. Pesado, né, pessoal? Por isso da oração, que nem a colega, foi a Rita, acho que colocou, né? O importante, a gente, quando não pode ajudar de alguma forma, a oração acho que é o melhor remédio, né? Principalmente quando a gente vê isso, e quando o Hilário comentou ali que ele fica indignado com as coisas que a gente vê, eu também fico, mas logo em seguida eu vou e faço uma prece, porque é o que eu posso fazer naquele momento, né, quando a gente vê. E a mesma situação se dá no nosso dia a dia, às vezes quando a gente depara com pessoas que só falam de coisas ruins, dos acontecimentos ruins, né. No momento eu fecho os olhos e peço, Senhor, orai por essa pessoa que só pode ver isso, né, do lado ruim da coisa, né. Era isso que eu queria colocar. Quem mais, pessoal, quer comentar? Só um comentário assim que é interessante, que eu até me lembro, enquanto aqui a Marlene falava, eu lembrava aqui de uma cena de um filme, desses tipo assim, de colapso de fim de mundo, aquela coisa assim, as pessoas apavoradas, correndo para salvar suas vidas, e em contrapartida, assim, a câmera mostrava de vez em quando, assim, aquelas pessoas invadindo lojas para roubar televisores, coisas assim, sabe? Então uma cena ali, as pessoas gritando, outras caindo pelo chão mortas, e entra um cara lá, quebra uma vidraça com tijolo, pega um enorme de um televisor, sai com aquilo ali, sabe? E aí você vê outros roubando carros porque nunca tiveram, sei lá, mas é que a gente fica pensando, né, o porquê isso? Isso é um mecanismo de fuga, de não querer encarar aquela realidade, e aí se agarra a um atavismo de tentar assim, puxa, eu nunca pude ter, então já vou ter agora, porque ninguém vai cobrar de mim. Então, é meio maluco essa coisa, quando a gente olha para o ser humano e vê que, como se comentou agora, né, em meio de corpos, algumas pessoas ali tramando como eu posso pegar, como eu posso vender, o que eu posso oferir. Até se comentou ali essa questão de turismo, né? Pô, já começa a se idealizar, né? Pô, imagina aqui fazer uma visitação, depois trazer um grupo. E a gente tem isso aqui no próprio país mesmo. Você vai ver uma zona que houve um acidente que acabaram sucumbindo 30, 40, 100 pessoas ou mais. Pô, aquilo acabou virando um ponto de visitação turística. É interessante isso. A Rita, eu acho que quer comentar. Não vai conseguir falar, mas assim, Marlene, foi a Nádia que falou da oração, mas assim, só para contribuir, né, eu acho que a gente também tem que cuidar, nós espíritos, assim, né, a gente está falando dessa passagem ruim, mas ali no mesmo livro fala de uma passagem boa para a gente não ficar sempre também num padrão ruim, né, a gente tem que ter esse cuidado, porque eu também, como tu, Hilário, também me indigno, né, eu sou mãe, né, também mulher, assim, e quando tu vê as situações como a gente viu na família essa semana, sempre vai gerar um desconforto, uma revolta, mas aí a gente tem que lembrar isso aqui, ó, que estava acontecendo toda essa tragédia, né, mas felizmente mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias sensibilizaram com a dor do seu próximo e acorreram com generosidade, oferecendo alguns recursos que podiam diminuir o desespero das vítimas sobreviventes. Eu me lembro quando mandou essa tragédia de tsunami, várias pessoas também se voluntariaram e também foram não só ajudar financeiramente, mas foram lá ajudar, que é o que a gente vê agora na questão da pandemia e que a Nádia estava trazendo, né? Quando houve esse período de frio, eu trabalho na prefeitura e não foi nem preciso, assim, foi tão rápido, assim, então a gente às vezes não está percebendo que nessas grandes tragédias também é um desafio e é uma oportunidade para nós espíritos também fazer alguma coisa, né? Também, porque senão a gente só fica falando que os outros estão fazendo, a gente tem que ter essa prática, né? Não só na teoria, né, da doutrina. Então, só para a gente refletir, eu acho que se a gente vai pegar hoje a mídia ou várias coisas, realmente vão explorar as coisas ruins, não boas, mas a gente tem que se lembrar, como falaram alguns colegas aqui, que existem pessoas boas, às vezes nem são espíritas, podem ser pessoas generosas, que estão muito mais evoluídas que nós, inclusive, né, espiritualmente falando. Eu dei outra aula anterior e a gente falou bem sobre isso, né, de pessoas entre doutrinar e evangelizar, né. Então, que a gente espírita tem os espíritas sinceros,
tem que se evangelizar, mudar por dentro, fazer a sua reforma íntima, né? Então, quando há essas tragédias e acontece, como agora da pandemia, é uma oportunidade para nós também se melhorar, né? Assim, bom, aí entra o que a Nádia falou, talvez alguns não possam doar recursos financeiros, mas podem fazer uma oração, podem ir lá ajudar, né, ali, digamos, a dar uma marmita, algumas coisas. Então, a gente também tem que cuidar para a gente, senão a gente acaba percebendo essa tragédia sempre pelo lado de aprendizado. Tudo bem, a dor é um aprendizado, mas também tem que ver o lado de que há pessoas boas que sempre aparecem nesses momentos de muita dor, muita angústia e muito ruim. É só isso que eu queria ponderar, né? Senão parece que a gente mesmo fica falando e a gente mesmo acaba só falando de coisas ruins, né? Então, só pra gente chamar a atenção da gente não entrar nesse padrão também vibratório, né? Também daqui a pouco nós mesmos vamos obsessores, né? É verdade. E a gente está aqui comentando da mídia, né? Que só olha o lado ruim. Né? A gente também tem que começar a olhar os dois lados, né? Pessoas que também estão fazendo, as ações que estão acontecendo. A Livelto falou de uma coisa, né? Que as pessoas iam ali. Só que uns anos depois aconteceu no Japão também um tsunami, tá? Que tem a questão, não é só do passado, é a questão de educação também, tá, pessoal? Educação. Tá? Aconteceu no Japão também, e lá não teve saque. Muito pelo contrário. As pessoas, elas dividiam o pouco que elas tinham, que foram afetadas diretamente, né? Então, assim, também é uma questão de educação, né? Se a gente for ficar só calcado no nosso passado, né? Então, a questão de educação também, tá? A gente vê pela educação. Se tu pegar o Japão, claro, o povo japonês tem a história milenária, o nosso brasileiro tem 500 e poucos anos, né? Bem novo, a história da cultura do povo brasileiro, e eles moram confinados numa ilha. Se eles não se disciplinarem, eles vão comer uns aos outros, como se diz, né, na expressão popular, eles vão se devorar. Então, essa tradição milenar deles, né, de conhecimento em várias áreas que eles têm, né, digamos assim, eles valorizam muito, eles fazem o ritual dos ancestrais, né, e a educação. Eu não estou falando de educação de escola só, tá? Estou falando de educação que começa em casa. Eu nunca aceitei a pecha de educador. Eu sou professor. Educador são os pais. Tá? Eu não educo quem não está vinculado a mim por tradições assim da família e tal. Eu sou um professor, eu professo, né? Eu mostro para eles as coisas. Então, assim, nós temos que ver isso também, não só uma questão evolutiva, mas também uma questão de educação. Ali, quem quiser continuar lendo ali, pessoal, no dia seguinte deveríamos... Posso continuar. Tá. No dia seguinte, deveríamos reunir-nos com os organizadores da jornada à região conflagrada, de modo a tornarmos conhecimento dos serviços de emergência a serem realizados. Amanhecera de forma esplêndida, com o céu azul turquesa, nimbado de suave claridade que iluminava toda a nossa comunidade. Embora nos encontremos sob a mesma ação das leis que vigem na manutenção do órbita terrestre, a luz do Sol que nos alcança, porque não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo, tem sempre a mesma temperatura, também resultado de camadas especiais de energia emanada dos fótons que envolvem o nosso campo vibratório. Dessa forma, não ocorrem alterações como aquelas sofridas no planeta e decorrentes da sua posição em relação ao astro-rei. Deve ser sempre primavera lá, né? Que fantástico, né? É como a sonhada roupa térmica que eu imaginei quando eu era pequeno, assim, que tu vestisse e ela autorregulasse a temperatura o tempo inteiro. Então, se tivesse mais frio ou não, ela se autorregulasse. Então, só que aí agora é externo, quer dizer, é o sistema de controle ambiental que se adapta a todo mundo. Fantástico. Pode continuar ali, se quiser comentar. Achei muito importante essa parte, eu já tinha marcado ela também, né? Porque mostra a importância e a questão dos campos vibratórios, né? Que nós geramos
e que a totalidade de todos os seres do planeta geram, né, as diferenças de vibração nas camadas diferentes, né, de acordo realmente com o campo vibratório de cada um e de todos juntos, né, que vai modificar a natureza no entorno dessa forma. Me ocorreu uma questão aqui, talvez tu consiga colaborar com isso, Hilário, até porque enquanto se comentava isso, né? Ora, nós sabemos, dentro do texto aqui, esse grupo, essas equipes espirituais, todas mais ou menos vibram em sintonias, padrões muito semelhantes, né? O que pode ter de diferente são com padrões mais elevados até, que são os orientadores, aqueles guias deles. Mas a grande maioria desses socorristas estão todos uniformes. Aí me surgiu esse seguinte questionamento. Nós, humanidade encarnada, vibramos também em diferentes nuances. Porém, as diferenças são gritantes. Nós temos, se nos considerarmos dentro de uma vibração média harmônica, que, digamos assim, está aceitável já, nós sabemos que a nossa realidade nos mostra que entre nós todos, a humanidade encarnada, tem aqueles que estão em níveis quase que primários. Será que essa diferença, essa nuance toda assim, de padrões vibratórios dos encarnados não atinge diretamente a estrutura harmônica do planeta e essa emissão solar sobre ela? Porque a gente sabe que até isso já é comentado da doutrina espírita, embora nós temos o Sol como uma estrela, o astro-rei e tudo, mas a gente sabe também que a espiritualidade interage lá, comenta-se que de grandes reuniões por entidades planetárias imensas, juntamente com Jesus, mais localizado no Sol, e aí você olha para a Terra aqui. Será que essa descompensação vibratória de nós, humanos encarnados, não é o responsável também por essas oscilações climáticas também no planeta? Claro que a gente sabe que tem questões de marés, essas coisas tudo, dos ventos e campos gravitacionais, mas eu quero dizer, será que essa nossa interação também não repercute de maneira significativa no planeta? Bom, assim, nosso livre-arbítrio coletivo, ele é limitado, tá? O livre-arbítrio individual, ele é conforme a vontade de Deus. Por isso que tem espíritos que eles são como gafanhotos espirituais. Onde eles são imigrados, eles botam destruição. Aí eles são imigrados porque não dá para destruir o espírito é imortal, né? Não dá para... Então eles vão imigrando. Tá? Em 1962... nós estivemos muito próximos da Terceira Guerra Mundial. Muito próximos mesmo. Tá? Quando a União Soviética instalou mísseis de curto e médio alcance na ilha de Cuba. Tá? E houve uma tensão muito grande, né? E houve então uma interferência de Jesus e dos prepostos dele diretamente sobre essa ação. Por quê? Porque se houvesse uma guerra nuclear, outros planetas do sistema solar seriam afetados. E esses planetas já estão em espíritos evoluídos, eles não estavam no programa reencarnado deles, recebeu o impacto. Isso aí. Tá? Então o que aconteceu? Houve uma interferência direta de Jesus sobre essas entidades que queriam fazer isso. Tá? Porque essas entidades, só Jesus pode intervir nelas. Foi uma delas que peitou Jesus lá no deserto. Tá? Nem o espírito mais na Terra tem condições para isso. Nem os espíritos superiores. São entidades de uma perversão que a gente sequer imagina. Tá? Aqueles que controlam a maldade no planeta. O que aconteceu? Eles conseguiram desviar a atenção dos russos, dos soviéticos na época, né? E dos americanos para quê? Para a corrida espacial. Aí foi uma espécie de uma corrida. Quem chegava primeiro, né? Quem chegava primeiro no espaço e quem chegava primeiro na Lua. Porque Gagarin já tinha ido para o espaço, mas quem chegava primeiro na Lua? E aí começou a disputa entre americanos
e entre soviéticos. E esse desvio de foco e de verbas fez com que começasse a Guerra Fria, porque a Guerra Fria esteve muito quente nessa época, né? E ela esfriasse, então, e terminasse lá, simbolicamente, lá no início dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim. Então, é isso aí, houve uma intervenção divina, direta de Jesus, para evitar que houvesse a Terceira Guerra Mundial. Tá? Então, Jesus salvou a nossa pele pela segunda vez, né? A primeira, quando ele se sacrificou e veio aqui, trouxe a mensagem, né, e se sacrificou. E a segunda vez, quando ele evitou a Terceira Guerra Mundial. Tá? Então, digamos assim, nós temos um limite, né, de ação coletiva. Tá? Mas essa onda já estava no ar há bastante tempo, já estava se movimentando, né? Essa dicotomia que ocorria entre o capitalismo e o comunismo. Então essa é uma coisa bem... Também, quando a gente estava estudando no rumo de regeneração, eu me lembro que também disseram que a questão da pandemia poderia ser uma situação bem pior também, né? E que houve também interferência divina, que o vírus, né, como todos sabemos, né, claro, causou um monte de situações, assim, que até hoje a gente está ainda, né, se recompondo, mas que seria bem pior, que também houve interferência, né, no livro ali fala, né. Então, sempre vai ter nosso fator, né, no nosso âmbito de capacidade menor, de vibração, mas tem uma coisa maior que está acima de nós, que vai estar sempre, né, que é Deus, Jesus, e que vai interferir por amor a nós mesmo, né, porque nos vê, né, você sempre fala isso, o professor Fabiano, que por pena, assim, porque assim como muitos não evoluíram, outros já evoluíram, né, então acaba tendo atenuado, né, isso que tu falou, a Terceira Guerra ou a pandemia, né, seria pior, né, então sempre a gente, de novo, tem a parte ruim que a gente pode ver, né, o copo cheio e o copo vazio. A pandemia é horrível, ninguém está dizendo que não, mas poderia ter sido pior, né? A gente também tem que lembrar disso, né? Sim. Tem mais, pessoal? São os nossos limites, né? Que são... é que nem criar os filhos, né? Tu deixa eles irem fazendo, deixa. Aí quando tu vê que a coisa tá piorando, né? O que vai cair, vai se machucar, aí tu, né, interfere ali para que não seja pior. Então, é mais ou menos assim, né? O grande pai está sempre né, nos cuidando. Só corroborando mais um pouquinho aquilo que o Hilário comentou, né? Esse planetinha azul que a gente chama de nosso, que não é só nosso, né? Então, quer dizer, as formas de vidas que enxergamos, pelo menos aqui, olha, seres humanos, são 8 bilhões de seres humanos. Quantos outros milhares de outros seres inteligentes, muito mais do que nós até, que talvez coexistam pacificamente no planeta, que nós não percebemos, não conseguimos nos comunicar com eles, e talvez de repente um conflito em escala mundial fosse interferir justamente na harmonia, na convivência deles. Então acho que realmente na hora que começa a baderna, a polícia vem em cima e passa um corrimão. Quem quer continuar ali, pessoal, lendo, pode continuar, para a gente avançar. Posso continuar? Tá, então continua. Deveríamos encontrar-nos às 10 horas, à sombra de venerando cedro no jardim que circunda o templo ecumênico, onde todos os religiosos das mais diferentes convicções podem reunir-se para vivenciar as suas doutrinas. O órgão derramava musicalidade especial, e quando nos aproximamos, Oscar e nós, os demais membros se nos acercaram jovialmente. Ivon Costa acompanhava o responsável pelo grave empreendimento, cabendo-lhe o dever de apresentarmos o que ocorreu sem maiores circunlóquios. Temos o júbilo, começou o amigo, de pôr-vos em contato com o vosso benfeitor, que está encarregado de conduzir-nos aos labores terrenos. O novo amigo sorriu discretamente e ampliou os esclarecimentos informando: quando no corpo somático
vivi o maior período da existência na região da Polinésia. Fiz parte dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos ilhéus de uma larga faixa dos mares do sul. Guardando conceitos equivocados, considerávamos-nos superiores aos que chamávamos indígenas. E em nome dos nossos falsos valores, lutamos para aculturá-los com a nossa presunção de senhores do conhecimento. Acho que eu sigo mais um trechinho, né? Isso, aí depois você pode comentar, se quiser. Tá. Lê do engano. À medida que convivíamos com eles, descobrimos a sabedoria de que eram portadores, no seu aparente primitivismo. Encontramos nos seus cultos, considerados grosseiros, informações profundas, que eram passadas de uma para outra geração, oralmente, e pelos trabalhos a que se afeiçoavam. Seus xamãs, em momentosas comunidades espirituais, eram ao mesmo tempo sacerdotes e médicos, pensadores e sábios conselheiros, administradores e psicólogos eficientes. Com eles, tomamos conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos e aprendemos que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde e doença é sempre o amor expresso no respeito recíproco e dos cuidados que são oferecidos por todos aos membros do clã. Aqui nesse trecho aí, puxando o gancho da Nádia, que comentou na questão dos filhos, né, que vamos educando e deixando eles experienciarem, experimentarem as questões, me ocorreu justamente isso, né, que o pai, ele nos deixa a experiência. E nesse momento de nos deixar a experiência, assim como nós vamos tropeçar novamente em muitas provas e não passar por elas, assim como os nossos filhos, em alguns momentos nós vamos mostrar um tanto de superação, né, ou de valor daquilo que já ficou. Então, em grandes culturas que podem ter um tipo de primitivismo, claro que aqui nessa questão eles se julgavam totalmente superiores, né? Os europeus totalmente superiores aos indígenas, né? E moradores da região, né? Silvícolas, digamos assim, da região. Mas mesmo nas grandes culturas que se julgam, que têm alguns aspectos muito primitivos, outros vão ter aspectos muito mais elevados do que se imagina, né? Em várias culturas a gente tem esse exemplo, inclusive nos indígenas do nosso país, né? A gente tem esses exemplos. Tem mais pessoa que quer comentar sobre essa parte? Não, eu lembrei, Lário, que Miramês, quando ele chegou, né, ele chegou aqui, ele viveu no meio dos índios e dos negros, né, e eles amavam ele como um deus, e ele disse que nunca aprendeu tanto, porque o que a Renata falou, eu lembrei-me dele, nunca aprendeu tanto com aquele povo simples, sabe, mas ele amava aquelas criaturas, ele amava eles, e eles amavam ele também. Eu sou apaixonada pela história dele e por ele também. É isso aí que eu queria falar. Me lembrei dele. E a gente vai vendo ali, né, essas ilhas Polinésia, né, que tem as Polinésia, poli de várias ilhas, tem a Micronésia e a Melanésia, conforme as características da ilha, né, daquela região. E eles vieram da região ali, da onde ocorreu o tsunami, né, só que na região ali mais pro, digamos assim, pro leste ali da Ásia, né, e eles vieram navegando e acabaram né, chegando nessas ilhas e fazendo ali a comunidade deles, né. Então eles trouxeram já o conhecimento ancestral que tinha naquela região ali da Indonésia, da Tailândia, e adequaram a própria cultura que eles criaram, né, então eles tinham uma cultura particular deles, né.
E eles tinham assim, uma visão bem avançada, porque na realidade não era bem uma mediunidade, era o mediunismo, sabe? Aquela coisa mais direta, digamos assim, com as entidades desencarnadas, né? Isso o europeu não tinha, porque tinha normalmente uma cultura cristã, aquela coisa da igreja dominando, né? Então o padre que fazia tudo, o padre que podia falar, o padre que podia rezar a missa, e lá não, então, e o xamã também era um conselheiro, né? Como fala ali, um psicólogo conselheiro, então tinha uma ascendência moral sobre aquele povo, né? Sempre foi enviado a espiritualidade. Jesus nunca abandonou esses povos, sempre mandou os seus missionários, né, para ajudar esses povos, inclusive como ela falou, os índios brasileiros, né, nessa época aí que passaram por ter todo esse sofrimento. Vamos avançar, pessoal? Quem quer continuar lendo ali? Com o suceder do tempo. Posso fazer, Lara? Então, lê. Com o suceder do tempo, optei por viver com a sua ingenuidade, assimilando seus costumes e as suas habilidades. A existência tornou-se longa e proveitosa, permitindo-me amar sem condições e receber o tributo do respeito e do afeto dos seus sentimentos puros. A desencarnação, de maneira nenhuma, me afastou da sua convivência. E agora, quando a desolação e a tragédia assolam entre aqueles que muito lhe devemos, candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão. Calou-se por um pouco e, emocionado, concluiu: sou o vosso irmão Charles White, de origem inglesa, que exercer a medicina convencional. E encontramo-nos em vossa colônia, realizando um estágio, para o qual trouxemos diversos amigos, que vestiram a indumentária de diferentes nacionalidades, a fim de treinarmos as técnicas de socorro especial com os vossos guias e podermos aplicá-las em nossa área de atendimento, conforme logo mais teremos oportunidade de o fazer. Indispensável que conheçais aqueles com os quais convivereis por um mês em atividade de amor, exercitando solidariedade na região que nos aguarda, no amado planeta terrestre. Sede bem-vindos à nossa caravana. Queres que eu segue? Não, quiser comentar sobre esse trecho final ali, sobre essa parte que tu leu, fica à vontade. Eu achei muito lindo, né? Principalmente ali da parte dos xamãs, o respeito, né? Que mesmo eles, né, tendo aquela posteridade toda, se achando assim, e eles refletiram, eles viram, né? E humildemente, né, entraram na simplicidade deles e na grandeza que eles estavam trazendo. Eu achei tão bonito que eles falaram lá em cima, né, antes da minha fala, no binômio saúde e doença, né? Que agora em 2021, né? Claro, tem outros médicos que já estão trazendo isso, mas alguns já estão trazendo mais ainda agora, né? E esse irmão aqui eu achei tão lindo, a simplicidade, a humildade dele, né? Em ver que tudo aquilo que ele recebeu, ele pode agora, com amor, com amorosidade, né? Fazer o que ele aprendeu com eles e continuar nessa caravana de amor, né? Achei muito lindo. Sim. Quem mais, pessoal? Mais adiante ali, eu achei bem interessante que olha o que ele está escrito ali, ó. No meu livro, na outra página. Nosso empreendimento, explicou-nos o Dr. Charles, está dividido em duas fases. A primeira delas terá lugar na região do tsunami e a segunda na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as reencarnações especiais. Que legal. Eu entendo que alguns desencarnados ali estariam já reencarnando no Brasil
né, Uhum. a partir desse episódio aí do tsunami, desses desencarnes. Né? Foi o que eu Sim. entendi assim. O que vocês acham? Eu também entendi assim. Eu entendi assim também. Então, para ver, né, que as coisas elas estão arquitetadas pela espiritualidade. A gente pensa que tem poder sobre elas, mas a gente não tem. Tudo está conforme é necessário para que a gente vá, né, fazendo esse despertamento, esse aprendizado e essa modificação que é necessária em nós e no planeta, né? Bem, bem interessante. E também tem uma parte bem mais adiante, um pouquinho, que eu achei também especialíssima. Vou dar uma puladinha, né? Até porque a gente também já está na hora ali. Curiosamente, ampliou os esclarecimentos, informando que os ocidentais em férias que se fizeram vítimas mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Então, muitos dos que desencarnaram nessa tragédia, né, que não eram do local, que estavam lá, né, foram atraídos para esse local para fazer parte desse desencarne e dessa tragédia toda, né, que aconteceu também, né. E antes desse parágrafo que tu fez, Nádia, eu achei muito interessante essa parte. Engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência, que a todos nos albergaria logo mais, recebendo também aqueles aos quais socorrêssemos. Que lindo, né? Também achei linda essa parte, Então, e despertar, né? Que lindo isso, né? Despertar já com essa humanidade, com esse amor no coração, né? Não vamos já, né, continuar o trabalho, né? Achei lindo isso. E como eles se engajam, né, se associam para fazer esse trabalho, né? Como a gente deveria dar mais valor para isso, né? A humanidade aqui, não digo nós aqui, eu digo as pessoas que ainda não despertaram, que pena, né? Porque a gente poderia fazer uma transformação tão mais rápida, né? Exatamente. Ô, Nádia. Qual é o horário que a gente termina, Nádia? Qual é o horário de encerramento? Eu acho que seria 15 para as 10, né, gente? Porque 1h30, né? Tá. Mas ali até 15 para as 10. Diga, querida Ivone. Esses arquitetos, engenheiros, eram recém-desencarnados ou os que estavam lá, a espiritualidade? A espiritualidade. Acho que é espiritualidade, né? Tá. Eles que estavam recrutando todos esses, como a gente leu ali antes, né? Recrutando todos esses espíritos que viriam para ajudar de diversas religiões e crenças. Então, eles estavam preparados já, né? Eles estavam preparados. Porque a gente vai ver lá na literatura espírita mesmo, a gente vê isso um pouquinho no nosso lar ali, quando explica a questão da construtiva da cidade, lá no Espiritismo na Arte também, por Leon Denis, né? Quando o Asceta explica os aspectos arquitetônicos das construções na espiritualidade. Então são engenheiros extremamente habilidosos que conseguem em pouquíssimo tempo compor estruturas arquitetônicas apropriadas a trabalhos específicos. Então, quer dizer, embora como engenheiro eu sei que ainda estou muito longe ainda, do dia que eu chegar do outro lado, eu vou ter que correr muito para conseguir chegar nesse patamar. Mas ainda chego, quero chegar lá, sabe? É que a engenharia deles é muito maior. Com certeza, não, eles conseguem a hidroplastia, né? Então, quer dizer, a manipulação do pensamento focado para uma aplicação muito específica, nesse caso aí, que é não apenas para receber, mas também para socorrer os necessitados. Então, coisa fantástica isso. Vocês lembram no outro livro, No Rumo do Mundo de Regeneração,
que eles também relatam ali uma parte bem interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, que eles recortaram, né, um espaço lá espiritual para transplantar para outro lugar, né, porque lá da parte do umbral, né, eu acho que era, e eles levaram... Eles construíram tipo uma cidade para eles, né? Isso, e levaram eles. Quer dizer, olha a engenharia espiritual que existe, que a gente... Por adaptação mesmo, né? Até porque imagina o choque quando você desencarna numa situação e você despertar num habitat completamente diferente. Essa questão tem que ser gradual, tu tem que te acostumar gradualmente. Então, explica bem essa de tu recortar um ambiente muito semelhante àquele que eles estavam, para quando despertar, e aí gradativamente esse ambiente sendo modificado e readaptado para a nova condição. E também tem... Eles plasmam, né? Além de ideoplastia, tem que ter técnica. Por exemplo, aqui, o Exército Brasileiro, com qualquer exército do mundo, eles fazem uma ponte em poucas horas. Tá? São especialistas nisso, né? Aí, claro, tem ideoplastia, mas também tu tem que, digamos assim, tu tem que saber o que tu está fazendo também no mundo espiritual, né? Não basta boa vontade. Eu quero construir aqui uma cidade, eu sou muito bonzinho, mas exatamente porque é engenheiro, que se fosse o Hilário, que é professor, o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Não faço a menor ideia, né? Então ali o conhecimento que a pessoa tem, né, que trouxe da Terra, com a ideoplastia, porque tem a facilidade do mundo espiritual, né? Tem a ideoplastia, não é que nem aqui, que tu tem que mandar trazer todas as partes, fazer, leva despesas para construir, né? Ali não. Então também tem a técnica aliado à ideoplastia, né? E claro, a vontade do espírito de querer ajudar. Mas eu acho assim, pessoal, que hoje em dia a coisa é tão assim, ó, a não ser que o espírito está doente, internado, ou se ele é muito mal, o cara eles dão uma desbastada no cara e já bota o cara para trabalhar. Mas uma coisa, vocês lembram do livro Nosso Lar? Vocês lembram do livro Nosso Lar? Quando o André Luiz chegou e já queria dar carteiraço, eu sou médico, já quero atender. Não, pega a vassourinha e vai começar a valer, começa a observar com humildade, né? Quando chegar o momento, tu vai trabalhar, mas por enquanto tu vai ficar aqui, só na retaguarda, observando, ajudando nas pequenas coisas, não é porque tu foi médico lá e já vai chegar aqui achando que já tem um cargo para ti. Além de que o padrão vibratório dele era péssimo, né? Pelos hábitos que ele tinha, o que ele emanava ali, até no filme eles retratam isso de maneira interessante, ele vai tentar aplicar passe e deixa o paciente pior, porque o que ele está transmitindo para o paciente? Toda a sujeira que ele tinha internamente. Mas tu olha esse exemplo, Arivelto, que tu deu do livro esse, que ele era espírita trabalhador aqui, fazia, né, e chegou lá e não foi bem assim, não. Uma coisa que o Arivelto falou, pessoal, é importante isso aí, tá? Logo que eu comecei no passe, lá no BZ, que faz, na época tinha o passe isolado, o passe magnético e não sei mais o quê. Aí eu não estava bem naquele dia, e aí eu fui aplicar o passe. Aí eu cheguei e disse pro coordenador, assim, dirigente, eu não estou bem hoje, tá? Não, trabalha aí, senta ali, faz uma prece, não sei o que, sabe aquela coisa? E eu fiz. Só que eu continuei não estando bem. Aí eu apliquei o passe. Aí uma colega minha da escola de médiuns, ela me esperou eu terminar o passe. Vejam bem. Eu nunca me esqueci disso aí. E ela disse assim, Hilário, eu estava bem, eu fui receber o passe por receber. Quando tu aplicou o passe, e eu fiquei muito triste. E eu não tenho motivo para estar triste. E eu estava triste. Então, isso que ele veio falar é verdade, né? Que ele transmitiu aquilo que estava dentro dele no passe e no plano físico. Então, por isso que, pessoal, quando a gente vai trabalhar com encarnado, na parte da cura, se a gente não está bem, a gente não trabalha, pessoal. E sempre recomendo, não está bem, vai para o salão, recebe um passe. Não... mas só tem 2 passistas. Paciência, eu não vou trabalhar. Não posso porque eu não estou bem. Não, mas não, pessoal, assim, ó, não, cuidado, tá? Porque assim, ó, eu transmiti. Então, todas as pessoas que eu transmiti, elas acabaram ficando tristes, entende? Mas eu estava começando, ele era muito novo, então agora, graças a Deus, eu não faço mais. Então, isso que o Arivelto falou, eu vivi, isso é importante a gente saber, né? Quer dizer, eu estava com vontade de trabalhar, mas só a boa vontade não serve, não. Tem que estar bem internamente também.
Interessante, Laura, esse comentário que tu fez, porque eu vivi experiência similar também, mas no sentido de que aquele dia, quando eu morava em São Leopoldo, às vezes, geralmente na sociedade que eu frequentava, eu acabava colaborando também na equipe de passe, e lembro de um dia em que, sabe aquela tempestade de ideias, de pensamentos que estão girando na cabeça, que chegava a ser perturbador. E naquele dia teve poucos trabalhadores para o passe. E eu entrei no passe ali, mas eu tive dificuldade para concentrar, porque eu não conseguia, porque a mente era invadida por pensamentos o tempo inteiro, e eu insistindo. Eu saí pior do que eu entrei, é claro, né? E foi extremamente egoísta da minha parte, porque, poxa, se eu percebi que eu não estava bem, eu estava com aquele fluxo de ideias bombardeando, eu não estava em paz, eu não estava em harmonia. O que eu poderia colaborar, né? Claro, não sei em que estado deve ter ficado aquelas criaturas que receberam aquela carga magnética minha, mas seguramente não ficaram melhores do que estavam. Isso. Mas eu só queria falar, porque eu também já ouvi de facilitadores, né, do mediúnico, de que quando a gente não está, vamos dizer assim, 100%, a gente nunca está, né, mas enfim, quando a gente não está bem, a espiritualidade também usa de nos encapsular, né, vamos dizer assim, para que a gente não prejudique o trabalho. Então, não sei se não, mas isso ocorre, por exemplo, quando tu vai num trabalho mediúnico, uma sessão mediúnica, tu vai atender desencarnados, eles podem fazer isso, mas o meu fluido animal, a minha emoção de tristeza que eu tava, eles não teriam como canalizar aquilo, entendeu? Desviar aquilo porque eu transmiti para a pessoa, porque o passe, ele tem o fluido animal do médium e tem a parte espiritual, né? É a parte animal minha que eu acabei passando. Essa conscientização que a gente tem que ter. Mas se tu tá numa sessão mediúnica, por exemplo, e tu não tá bem, eles te blindam para te não atrapalhar o trabalho espiritual que está em andamento, tá? Então isso acontece, lá a Nádia sabe, né? A gente trabalha há muitos anos no apoio à distância, desobsessão, e várias vezes muitos de nós não estávamos bem e acabávamos sendo isolados, né? Aí tem a questão, que eu acho que ali, no caso do passe, foi a questão do fluido animal, no caso, minha tristeza emocional que passou para a pessoa, né? Pelas mãos. Mas tá certo. Normalmente, para não prejudicar o trabalho, eles isolam mesmo, exatamente, porque não pode uma pessoa contaminar um trabalho inteiro. Tá correta essa colocação, é isso aí. Então, tem mais 5 minutos, aí, então indo ali, eu vou finalizar só. Lá embaixo, gentil e educado esclareceu-me. O Carlos Miranda não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real na direção da Terra, e que as religiões as vestem superstições de lendas e dogmas, conforme os níveis de consciência das criaturas que lhe aderem, velando umas e liberando outras. Não obstante, quando retornamos ao país da imortalidade, desaparecem as formas, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos por afinidade pela lógica do bem universal. Sorrimos agradavelmente e prolongamos a edificante conversação até 2 horas antes de iniciarmos o nosso empreendimento. E vão em nós outros, deveríamos para participar da experiência iluminativa, com um estágio de aprimoramento espiritual na região sofrida, acompanhados por Oscar, que se encontrava estagiando em nossa comunidade para o mesmo empreendimento. Então, estavam se preparando para outros trabalhos. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar sobre o estudo de hoje? Então, assim, Ivone, tu pode fazer a prece final para nós, por gentileza? Hoje eu vou escolher. Ivone, aí tu ora pelo Fabiano e pelo irmão dele, tá? O nome dele é Luiz Fredolino Selbach dos Santos. Luiz Fredolino dos Santos. Tá, Ivone? Tu faz a prece final, ora por ele, pelo Fabiano, pela família dele, nesse momento em que eles estão de provação que eles estão passando, tá bom? Tá, então liga o teu microfone, Ivone. Teu microfonezinho. Isso. Não, mais uma vez. Ligou. Isso.
Então, vamos nos conectar ao plano espiritual, nossos amigos queridos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Divino e Amado, por essa oportunidade que tivemos hoje de aprender um pouquinho mais. Jesus, Jesus amigo, que nesse momento o Senhor possa envolver os teus braços amorosos, carinhosos, o nosso irmão Fabiano. Que Jesus abençoe nosso irmão, dando-lhe forças e coragem. Que Jesus abençoe toda a família dele, aquela família tão linda, tão unida. Ajudam-se tanto entre si. Mestre amado, que o nosso irmão Luiz Fredolino Selbecker, que as mãos amoráveis de Jesus e de Nossa Senhora levem ele para um bom lugar na espiritualidade. Senhor, o Senhor nunca deixa os seus filhos órfãos, nunca os abandona. Nós é que abandonamos o Senhor algumas vezes. Jesus querido, obrigada, Mestre, por essa doutrina de amor consoladora, que nós possamos nunca sair deste caminho, por mais difícil que as provas sejam. Que nós possamos erguer nossos olhos todos os dias para o céu e dizer: Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que temos, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso corpo físico. Obrigada, Senhor, pelos nossos ouvidos que possamos ouvir, pela nossa boca que pode cantar, falar, pelas nossas pernas que podemos nos movimentar, pelo nosso coração que já tem um pouquinho de amor, que nós possamos levar esse amor em gotas e orvalhar toda a humanidade, todos aqueles que necessitam, Pai, de um pouquinho de carinho. Senhor, abençoa esse grupo de estudo abençoado, lindo. Proteja a todos eles, a todos nós, porque nós amamos estar reunidos, juntos, para levar a luz aonde há escuridão. E tem muito. Obrigada, Pai. Obrigada, Maria de Nazaré, nossa mãezinha. Obrigada, Jesus, nosso Mestre querido. E que assim seja. Muito obrigada.